Saudações marxistas culturais para você. Você que chega aqui pela primeira vez, eu sou o Camilo Prado, editor das edições Nefelibata, e depois de quase um ano, voltamos às atividades. Eu mencionei em alguns vídeos anteriores que a Edições Nefelibata estava com problema na impressão das capas dos livros, e esse problema perdura. Talvez ano que vem, quando baixar o dólar, e se baixar o dólar e o Partido dos Trabalhadores conseguir recuperar a Petrobras e, portanto, diminuir o valor dos transportes, do combustível e, consequentemente, dos transportes, então talvez o acesso a essas tecnologias gringas seja mais fácil. Por hora, é muito dinheiro para pouco dinheiro de retorno. Então eu modifiquei, criei uma nova coleção e modifiquei o aspecto, a estética, enfim, das capas. E no caso, a nova coleção, Nevrose, em papel craft com adesivo. E começando já a falar da ideia, como é que se chama nessa linguagem irritante, conceito da capa. Não, a estética aqui é o seguinte: eu procurei dar uma uniformidade, mas ao mesmo tempo uma deformidade, uma distinção entre um livro e outro. Então há uma uniformidade, claro, no formato. E essa sangria aqui, isso em linguagem gráfica chama-se sangria, é uma sobra. Isso aqui na linguagem gráfica seria a linha para você cortar. Então deixei essa sangria para quebrar aí um pouco mais e para dar aí uma ideia de uniformidade. Há uma linha branca aqui e uma preta. Essa linha preta no adesivo, né, que perpassa tudo, seria o espaço para você, a linha para você cortar, e eu deixo ela vazar, e isso chama-se também sangria. Então há duas sangrias aqui, e então sobra essa sangria, e aqui capa e a sangria do adesivo. Então é uma inversão de sangria. Esse carimbo é tinta pigmentada, portanto não borra. É claro que se você molhar, não esqueça de que o livro é feito de papel. E as bordas aqui, algumas serão arredondadas, outras retangulares. No caso dessa aqui é retangular, varia conforme a imagem, mas a ideia é sempre isso: um pano de fundo e uma imagem, ou a mesma ou uma próxima sobreposta. Então essa é a ideia da estética. E a coleção começa então com João do Rio, que é o suprassumo do decadentismo brasileiro. E nesse caso eu selecionei 11 contos, sendo que 10 contos são noturnos, por isso o subtítulo: e outros contos nocturnos, Pavor e outros contos nocturnos. Esse nocturnos para chamar a atenção de que os contos estão na grafia antiga, na grafia em que o João do Rio escreveu. Para quem conhece já a Nefelibata sabe que todos os autores brasileiros antigos são publicados na grafia em que o cara escreveu. Então eu gravarei um vídeo para cada livro e falarei mais detidamente sobre João do Rio. Então, volume 1 da coleção Nevrose. Depois tem o Torturados, de Silvio B. Pereira. Esse Silvio B. Pereira, não confunda com aquele outro Silvio B. Pereira que morreu faz alguns anos, que é um autor que publicou literatura infanto-juvenil pela série Vagalume, tá? Não é o mesmo autor. Esse aqui é mais antigo, e esse livro é de 1922.
bem a época do modernismo, né? E ele tem uma estética toda decadentista, com tinturas de expressionismo. É um livro bem torturados aqui, é tortura psicológica. Todos os personagens estão em uma situação de tortura moral, psicológica, enfim, é nesse tom. E são contos curtos, tem 2 ou 3 prosa poética. Falarei melhor sobre ele. O terceiro volume, Uma Velha Casa Submarina e Outros Contos Narcóticos. Esse amarelo aqui é para o senhor Tássio Capraneira, porque o senhor Tássio Capraneira andou aí criando um movimento neodecadentista e anda em busca de escritores neodecadentistas. Como ele não encontra, ele começou a classificar qualquer um de neodecadentista. E eu fui premiado com isso, que sou então agora, a partir da visão do senhor Tássio Capraneiro, eu me tornei um neodecadentista. E aí de sacanagem eu fiz a capa amarela. Mas os contos é uma reedição. Uma Velha Casa Submarina e o Clube faziam parte da primeira edição. E agora tem mais 7 contos, que é do ano passado, 2021. E são contos que beiram aí terror, fantástico, por aí. Depois eu falo mais detidamente. Mas de alguma maneira sim tem a ver com decadentismo. Então o Tássio não está completamente errado, mas longe de mim essas categorias, essas classificações. Contos Fantásticos do Rubem Dario é uma reedição também, porque estava na coleção Nimbus. A coleção Nimbus está parada, só deve voltar o ano que vem. Talvez até eu mude o título da coleção. Bem, Rubem Dario, os contos fantásticos não são fantásticos terroríficos. Tem alguns contos de terror, mas é tudo muito ameno. O Rubem Dario é um escritor muito refinado, muito... É mais uma literatura de entretenimento. Escreve muito bem, os contos são bem feitos e são alucinações, sonhos, são histórias... há narrativas normais, assim, mas ele tem sempre um espírito de evasão, por isso fantásticos, né? É uma classificação que se fez a posteriori. O Rubem Dario nunca publicou um livro chamado Contos Fantásticos. Foram contos recolhidos depois da morte do Dario, reunidos com esse subtítulo de Contos Fantásticos. Dentro da obra dele separa-se um certo número de contos e dá esse título, e se deu esse título de Contos Fantásticos. E aqui há uma variação entre 9 e 16 contos. Aqui tem 15 contos fantásticos do Dario. Então é isso, essa coleção. Eu farei um vídeo para cada um, que vai estar na página do Nefelibata. E acerca do senhor Alfred Jarry, Dr. Faustrol. Gestas e opiniões do Dr. Faustrol, patafísico, romance neocientífico. Esse livro não saiu, tá? Esse livro não está pronto, isso aqui é a prova. Errei aqui. Ele deverá sair em dezembro, lá junto com o Papai Noel. Quando o Jair, escroto Bolsonaro, for embora, o senhor Alfredinho Jarry chega. Certo? Então lá para dezembro, o Alfred Jarry. Não adianta me vir com um papo de reserva, porque a Nefelibata não é um hotel. Certo? Grato por sua atenção. E uma última coisa, a coleção a princípio vai fechar em 10 volumes, depois tem a pretensão de continuar. Eu tenho pelo menos uns 25 autores já selecionados, mas os 10 primeiros já estão em andamento, sendo que o quinto já está pronto, está na revisão, o sexto e o oitavo estão pela metade, e o 10º volume vai ser uma antologia de contos nevróticos, antologia Nefelibata de contos nevróticos.
e vai ser uma espécie de edição especial. Não sei ainda exatamente como, mas já tenho aí mais de uma dúzia de autores selecionados, alguns já traduzidos. Antologia Nefelibata de Contos Nevróticos. E, por fim, nevrose significa nada mais, nada menos do que neurose. Em espanhol, neuroses. Em psicologia, psiquiatria, psicanálise, usa-se o termo neurose. Na literatura, o termo é nevrose, porque os decadentistas brasileiros e hispano-americanos trouxeram a grafia da palavra tal qual no francês, ou seja, nevrose. No João do Rio você vai ver várias vezes a palavra nevrose grafada. Enfim, então é isso. Grato por sua atenção.